Olá, amigos, irmãos e irmãs, mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje vamos meditar no capítulo 11 de Hebreus, especificamente versículo 6, tá? Que me chama a atenção. Esse versículo 11 de Hebreus, ele é conhecido como os heróis da fé, mas especificamente, repito, é o 6 que chama muita atenção para mim e para você, que possamos meditar nele e colocar em prática na nossa vida. Ele fala assim no versículo 6 de Hebreus 11, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pesado, irmão, mas que possamos colocar em prática. Vamos agora contextualizar esse versículo para que possamos entender melhor isso aqui, né? Quando Deus fala essas palavras. Sem fé, quando Ele fala sem fé é impossível agradar a Deus, a fé não é apenas importante, ela é indispensável. Deu para entender? Ela é indispensável, irmão. Não se trata só de acreditar que Deus existe, não. Mas de confiar totalmente nesse Deus. Depender dele e viver de acordo com a confiança nele. Esse sim. As boas obras, religiões ou esforço humano sem fé não agrada a Deus de jeito nenhum. Não vai agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe. A gente tem que crer que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Reconhecer a existência de Deus. É o primeiro passo que você devemos dar. Mas isso vai além de saber, intelectualmente falando, e envolve uma convicção no coração. E o que é o galardoador quando ele fala aqui? O galardoador que o buscam, quando ele fala, significa, sabe o que? Recompensador. Deus não ignora quem o buscam com sinceridade. Ele responde, honra e abençoa aqueles que o buscam. Lá em Jeremias 29:13 fala: buscar-me e me acharei com buscar todo o coração. Ele está dizendo que quando a gente busca, a gente acha. E ele aqui repete mais uma vez: o procurar de verdade a Deus, é isso que a gente acabou de falar, é procurar a Deus com espírito realmente de fé. Sem fé, como ele falou, que é impossível agradar a ele. Perseverar na fé, confiar mesmo sem ver. O capítulo vai falar sobre isso. Capítulo 11, que a gente está acabando de contextualizar o versículo 6, mas o primeiro versículo diz isso. Lê o versículo para você entender o que eu estou falando aqui, para você ver o que é a fé. Esse capítulo, como eu falei no início, ele nos reflete aos heróis da fé. Se a gente for lá ver, irmão, por exemplo, tem vários exemplos, Abel, Noé, Abraão, todos esses viveram pela fé. Todos viveram pela fé, mesmo sem ver as promessas se cumprir imediatamente. Se você está esperando algo em Deus que não se cumpriu ainda, continue com a sua fé, porque Deus não é um de palavra, não é um de voltar atrás nas palavras. Deus faz. Agora, o detalhe é que é no tempo dele, não é no meu tempo, nem no seu. Sabe o que esse versículo ensina para mim e para você, irmão? A fé é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada. Essa fé que você tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos nada. Deus valoriza quem busca com sinceridade. A caminhada com Deus depende mais da fé do que das circunstâncias. A caminhada com Deus depende mais da fé do que das circunstâncias, irmão. A palavra de Deus é muito forte. Para uma reflexão, para que possamos entender melhor essa reflexão, você tem buscado a Deus pensando quando precisa ou de forma constante? Você busca a Deus quando precisa ou de forma constante? É uma pergunta para mim e para você. A fé verdadeira, irmão, não é só acreditar. É se aproximar de Deus todos os dias, confiando que Ele vê e ouve e responde as suas orações. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Vamos agora mergulhar um pouco mais profundo para que possamos explicar melhor Hebreus 11:6, mais profundo, né? Quando ele fala sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos, isso revela algo sério para mim e para você. Deus não se agrada apenas de atitudes externas. Ele olha, sabe o quê? A motivação interna. A minha motivação e a sua interna que Ele olha. Deus conhece a minha e a você. A fé aqui não é emoção passageira, nem palavras bonitas, não. A fé que Ele está falando aqui, irmão, é continuar confiando mesmo quando a resposta não vem. A dor não passa. O silêncio de Deus aparece longo. Você está esperando, Deus está no silêncio. Não se preocupe que Deus está trabalhando a sua causa. A verdadeira fé, irmão,
aparece quando tudo ao redor diz para desistir, mas você não pode desistir. Permaneça firme na fé. Quando ele fala aqui, é necessário que creia que ele existe, irmão. Ele está muito claro dizendo, creia que eu existo. Isso parece básico, mas no sofrimento isso é testado, pode ter certeza. Existe momento em que Deus, muitos momentos que Deus nos testa, não responde imediatamente às nossas orações, não se manifesta como esperávamos, permite situações difíceis na minha vida e na sua. Nesse momento, é impressionante, nesse momento a fé madura, ela vem de uma forma, irmão, tão assim que você fica desesperado. Mas a fé declara uma coisa, mesmo você sentir que Deus está agindo com você, mesmo você sentir, mas Deus está. Você tem que sentir que Deus está agindo na sua causa, pela fé. Não é uma fé baseada no que você vê, mas no que se conhece de Deus. Quando Deus fala, o galardoador, aqui está um ponto profundo quando Deus fala. A maior recompensa não é algo que Deus dá, é o próprio Deus, irmão. É o próprio Deus. Sim, Ele abençoa e abre porta e faz milagre, mas o maior galardoador é a sua presença na nossa vida, sua paz, sua transformação dentro de nós. Muitos buscam a Deus pelo que Ele pode fazer, mas é a fé verdadeira, busca a Deus por quem Ele é. Você tem que buscar o abençoador, não a bênção. Busca o abençoador primeiro, depois a bênção vem, pode ter certeza, conforme a vontade dele. A fé não é troca, é um relacionamento. Eu creio então, Deus tem que fazer. Não é assim não, irmão. A fé sabe o que é, irmão? A fé. Eu creio mesmo que Deus faça diferente do que eu posso, do que eu quero, do que eu desejo. Essa é a fé. E separa a fé interesseira de uma fé genuína. Porque quando você pede uma coisa com interesse, Deus conhece. Pois, Hebreus capítulo 11, meus irmãos, Abraão e Noé, como eu falei, mostra algo importante para mim e para vocês. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando. Eles obedeceram sem ver, mesmo sem ver, obedeceram. Sem entender totalmente o que estava acontecendo, sem garantias humanas, mas ele obedeceu. A fé deles não dependia das circunstâncias, como a minha sua também não vai depender das circunstâncias não, irmão. Mas da confiança em Deus, a nossa fé. Uma verdade confrontada, sabe qual é, irmão? Muitas vezes queremos respostas rápidas, soluções visíveis, confirmação constante, a gente quer muitas vezes isso, mas Deus trabalha para desenvolver algo maior, uma fé que não depende de provas. Porque quando você só crê vendo, isso não é fé, é evidência, irmão. Uma reflexão para mim e para você, nesses versículos que a gente acabou de ir. Se hoje você está passando por um momento difícil, leia Hebreus 11:6 e convida você a perguntar a você mesmo: eu estou buscando a Deus ou apenas o que Ele pode me dar? Você busca a Deus ou só está buscando o que Ele pode te dar? Minha fé é permanecer quando há resposta ou não? Não, irmão. Eu continuo crendo, mesmo em silêncio, continue. A fé que agrada a Deus não é a que entende tudo, é a que confia apesar de tudo. Então, meus amados irmãos, você tem com tempo, lê esse versículo 11, que você vai entender os heróis da fé. Muitos que eu citei aqui da Bíblia, pessoas da Bíblia aqui que citei, pessoas que viveram pela fé. Não alcançaram o que pediram, mas viveram pela fé. Então eu e você, irmão, temos que viver pela fé. Mesmo que você está passando por um problema, está orando há tanto tempo por esse problema que você está passando, mas Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo. Só confia em Deus, irmão. Confia em Ele. Deus sabe que confia nele, confia verdadeiramente. Quando você confia em Deus, Deus conhece o seu coração. Confia nele, confia de verdade. Nos seus olhos humanos, você pode não estar encontrando uma saída. Humanamente falando, seus olhos finitos que nós temos, na visão finita que nós temos, mas Deus conhece já o amanhã. E Deus vai fazer o melhor para mim e para você. Creia que isso não é, eu estou falando, é a própria palavra de Deus que fala sobre isso. Creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida, eu creio nisso. Creia também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça a fé, que você possa estar fraca nesse momento, mas Deus fortaleça no teu coração. Que Deus fique com você e até a próxima.